Vamos orar. Oramos? Não oramos não, né? Senhor, tenha misericórdia da minha vida e continua falando com todos nós, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Amém. Graças a Deus. Olha, primeiro texto, falei que tinha alguns textos, vamos tentar. Primeiro texto, Números 13, 1 e 2. Números 13, 1 e 2. Números 13, 1 e 2. Diz assim, ó. E falou o Senhor a Moisés. Falou quem? O Senhor. Eu acho sempre importante destacar quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Eu acho importante saber se quem está falando comigo é Deus ou não. Eu acho importante. Eu acho importante entender, discernir, compreender se é Deus ou não. Ao ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração. É o que a Bíblia diz. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus um dia falou assim, olha, aquele que ouve a palavra e pratica, ele é comparado a um homem, uma pessoa prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Veio o rio, veio a chuva, veio o vento, bateu, a casa não caiu. Porque ouviu e praticou a palavra. Então pronto. Quer que a sua casa caia? Não pratique a palavra que você está ouvindo. E eu já estou te adiantando, estou te dando um spoiler vindo do céu. A sua casa vai cair. Se é hoje, se é amanhã, ou se é depois da manhã, eu não sei. Mas quer ouvir a palavra e não quer praticar? Se prepara, porque vai cair. É só questão de tempo. Não, pastor, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que a minha vida, ela ande, ela cresça, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero que as coisas melhorem dia após dia. Glória a Deus, eu também quero isso para a minha vida. Então nós vamos ouvindo a palavra e vamos colocando a palavra em prática. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. O texto aqui já está claro, já está claro. Envia homens que espiem a terra de Canaã. Espia o quê? A terra de Canaã. Por quê? Porque eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus já está fazendo a promessa que vai dar aos filhos de Israel a terra de Canaã. A palavra já está liberada. Deus não está colocando uma condicional para ver se o povo vai gostar, para ver se o povo quer. Deus está dizendo: eu vou dar a terra de Canaã, eu vou te dar a vitória, eu vou te dar a resposta, eu vou te dar a bênção que você está tanto buscando, eu vou operar na sua vida o milagre que você está tanto sonhando, eu vou realizar aquilo que você tem buscado nas madrugadas. Deus não está falando nada diferente disso. Ele está dizendo, falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens para espiar a terra, para olhar a terra, para conhecer a terra, para ver a terra um pouco mais de perto, a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Pronto, está aí a promessa. Deus, ele não está conversando. O que vocês acham? Vocês acham uma boa ideia? Vocês não acham? Vocês querem? Vocês não querem? Deus não está falando disso. Olha, então, quem sabe, se nós trabalharmos em conjunto, quem sabe eu possa dar a terra para vocês. Deus está dizendo: eu vou dar a terra. Eu vou dar a terra aos filhos de Israel. Interessante, porque há uma promessa. Porque há uma informação. Eu acho importante olhar por esse ponto de vista. Deus está dando uma informação aqui. Ele está dizendo: eu vou dar a terra de Canaã aos filhos de Israel. Ele está informando: vou dar, estou informando, vou operar o milagre. Estou informando, vou curar. Estou informando, vou libertar.
Estou informando, vou fazer prosperar financeiramente. Estou informando, vou enviar cliente de tudo quanto é lado. Estou informando, vou restaurar o seu casamento. Estou informando, vou mudar a história do seu filho. Estou informando, vou te colocar em pé. É uma informação. É uma informação. Agora, vamos ver outro texto, pastor Carlos. Números 14, 21. Números 14, 21. A informação é: envia homens para ver a terra que eu vou dar. Aí você já sabe. São selecionados 12 espias. Números 14, 21. Deixa só eu selecionar o meu aqui para fazer a leitura. 12 espias vão ali, observam tal, e voltam fazendo um relato. 10 fazem um relato negativo, 2 fazem um relato positivo. 10 olham as dificuldades, as situações que não seriam das mais fáceis. Eles conseguem ver os gigantes, mas eles não conseguem ver a promessa de Deus sobre a vida deles, mesmo mediante os gigantes. Quem é que diz que Deus não vai te ajudar a vencer os gigantes? Está aí, Deus faz a promessa: vou dar a terra aos filhos de Israel. 10 veem as dificuldades, 2, Caleb e Josué, eles enxergam a promessa. E é disso que eu quero falar com você. É disso que eu quero conversar, de você enxergar a promessa mesmo diante das dificuldades. É você enxergar a promessa mesmo diante dos problemas. É você enxergar a promessa mesmo diante de pessoas que não querem desfrutar das promessas. É você enxergar a promessa mesmo diante de toda a força maligna que tenta te atrapalhar para tomar posse da bênção, da promessa. É isso que eu quero conversar com você. Vamos ler, ó. Porém, tão certo como eu vivo, verso 21, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, me tentaram essas 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra que eu jurei a seus pais, nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, quer dizer, eles eram todos de Israel, mas em uns havia um espírito. Em Caleb, Josué, a Bíblia diz, havia outro espírito. Isso é importante nós frisarmos. Qual é o espírito que está influenciando você nos dias de hoje? Porque quando se fala de Israel, não precisa ser um estudioso da Bíblia, um exegeta, uma pessoa aprofundada no conhecimento para saber, está fazendo a figura, a comparação. Quando se fala de Israel, está trazendo para os dias de hoje a igreja, o comparativo, a igreja. Então o texto diz assim: entre o povo de Israel, quer dizer, no meio do povo crente, tinha gente que tinha um espírito agindo na vida deles, mas tinha gente que tinha outro espírito, porquanto houve nele outro espírito. Isso é importante você saber, qual é o espírito que está te influenciando. Qual é o espírito que está agindo na sua vida? Não é porque está dentro da igreja que de repente é o Espírito de Deus que está agindo. Não é porque está acompanhando uma live de repente que é o Espírito de Deus que está te influenciando lá no trabalho, lá na escola, lá no seu dia a dia. Eles estavam debaixo da mesma nuvem, eles estavam na condução do mesmo líder. Quem era o líder deles? Até então, Moisés. Quem é que falava com Moisés? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Era o Deus que criou os céus e a terra falando com Moisés e Moisés falando com eles. Mas veja que em um grupo havia um espírito conduzindo eles na caminhada, em outro grupo havia um outro espírito os conduzindo para a derrota, para a vergonha, para a humilhação.
Ainda ontem nós falamos aqui da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ajudando para que a pessoa possa viver em prudência, em consagração, em adoração. Ainda ontem eu nem sabia, eu citei os afogamentos que teve lá no litoral, eu nem sabia. Hoje eu vi os números, já subiram para 13 afogamentos e 3 desaparecidos. Que coisa triste! Quantas mães chorando agora por conta do desaparecimento do filho, por causa da morte do filho. Talvez uma criança chorando por causa da morte do pai. Eu não sei qual é a faixa etária daquele povo todo que veio a perder a sua vida. Mas eu vi em Ribeirão das Neves, não sei se vocês acompanharam, eu não sabia, eu vi. Mais 2 crianças mortas em Lagoa. O calor está chegando. Parece que o calor está chegando. Aí o pessoal gosta de refrescar um pouco. E olha, que coisa triste. Que coisa triste. Às vezes, a pessoa ela vai sendo envolvida, vai sendo levada, vai sendo conduzida, ela nem percebe, a hora que ela menos espera, ela está sofrendo, ela está chorando, ela está desempregada. A pessoa, a hora que ela menos espera, ela está divorciada, a hora que ela menos espera, está nas drogas de volta, ou está nas drogas, está na bebida, está na prostituição. Outro dia eu fiquei sabendo de uma pessoa que, olha, que coisa de doido, que infelizmente, acabou pendendo para o lado da prostituição, acabou pendendo para o lado de levar uma vida totalmente fora daquilo que Deus tem para aquela pessoa. Mas sabe, veja, o texto ele chama a nossa atenção, porque o texto diz assim, olha, porquanto, porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, mesmo grupo de pessoas, o mesmo pastor, o mesmo Deus, mas um espírito diferente o estava influenciando a andar em vitória. Enquanto um outro grupo estava sendo influenciado a andar ou a ficar no caminho. Aí eu tenho que fazer uma pergunta. Nós estamos aqui conversando, eu não posso deixar de te fazer uma pergunta. Você quer chegar lá ou você quer ficar no caminho? Aí você não precisa me responder, você responda para você mesmo. Se você quer chegar lá, você tem que fazer uma reflexão, e essa é uma boa oportunidade, e perguntar para Deus, Deus, que espírito que tem me influenciado? Não podemos nos esquecer do espírito que influenciou Saul. E Saul acabou perdendo o reino. E quis dar justificativa para Deus. E Deus foi muito claro com ele. Antes importa obedecer do que sacrificar. Olha, vamos seguir a leitura. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas, os cananeus, habitam no vale. Tornai-vos amanhã, caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Salvo, e é aí que eu acho interessante mais uma vez frisar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mesmo grupo, mesmo pastor, mesmo Deus, mesma palavra, mas
Na vida de um grupo de pessoas havia um espírito influenciando. Na vida de um outro grupo de pessoas havia um outro espírito influenciando. Qual é o espírito que está te influenciando? Se você for influenciado pelo Espírito de Deus, você vai andar em vitória. Semana que vem eu vou continuar conversando da segunda-feira. Comecei ontem, hoje um assunto apenas está ligado ao outro, mas é outra conversa. Mas elas andam ligadas porque a palavra de Deus ela não se contradiz. Quando a ação do Espírito Santo está abundante na vida de uma pessoa, essa pessoa anda em vitória, essa pessoa deslancha. Olha, vamos ler outro texto da palavra de Deus. Números 32, 11 e 12. Números 32, 11 e 12. Deixa eu mexer o meu aqui. Números 32, 11 e 12. Que os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Quer dizer, não perseveraram em seguir-me, ou seja, em um momento, em um tempo, eles seguiram. Mas nós não vamos aqui, o tempo não vai nos permitir ir olhando as situações que os fizeram começar a deixar de perseverar em seguir. Em um outro tempo eles seguiram. Em um outro tempo eles acompanhavam. Em um outro tempo eles faziam conforme Deus ia orientando, através da vida de Moisés. Em um outro tempo, mas acontece que eles não perseveraram. Olha que coisa! Aí nós conversamos não faz muito tempo, situações que levam uma pessoa a deixar de perseverar, situações que fazem com que uma pessoa comece a diminuir a sua força na caminhada. O fato nós devemos de seguir perseverando na palavra. Obstáculo tem, dificuldade tem, problema tem, luta tem, situações das mais variadas tem, mas todas as circunstâncias à nossa volta não podem interferir no nosso seguir a Cristo. Ei, você que está me ouvindo aí, se eles não perseveraram, quer dizer, eles pararam de seguir, eles estavam seguindo. Nós conversamos aqui na carta, nas cartas de Apocalipse das igrejas da Ásia. Lembra-te de onde caíste. Lembra que nós conversamos disso? Talvez tenha alguém aí que está me ouvindo. Olha, pastor, eu estava indo bem. Pastor, tem um rapaz, tem um amigo, um conhecido. Eu não vou falar o nome dele por questão, né? Ele não. Eu tenho certeza ele não está ouvindo. Eu não tenho contato com ele dia após dia. Então eu não vou falar, porque às vezes a informação pode chegar desencontrada, que sempre tem gente que gosta de dar informação desencontrada para arrumar problema para a vida dos outros. Então eu não vou falar o nome da pessoa. É um rapaz, assim, de quando eu era jovem, e esse rapaz aí, em um dado momento da vida dele, ele acabou se encontrando com as drogas, com a bebida, com uma vida toda conturbada. Mas graças a Deus, ele passou por um processo de mudança, de transformação. Ele sempre posta no Face dele, tantos anos, tantos meses, tantos dias limpo, graças a Deus. Eu acho tão bonito de ver. Eu sempre, quando eu vejo, eu dou lá o like, eu dou parabéns. Quer dizer, a pessoa, ela em um dado momento, mas ela buscou a mudança, ela buscou o conserto, e mediante o conserto ela vai acompanhando dia após dia. Talvez tenha alguém aí que caiu. Talvez você estava indo tão bem, e você parou, você caiu, no meio do caminho você deu uma bobeada aí. A gente está sujeito a dar as bobeadas.
Mas olha para essa palavra, pensa um pouco nessa nossa proposta de reflexão, ó. Verso 12: exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Perseveraram em seguir ao Senhor. Sabe? É perseverar. Tem gente que está conosco aí nesses cultos online desde o dia 20, desde o dia 20 de março. Outro dia eu estava conversando com uma família. Deixa eu tomar um golinho da minha água. E no início as coisas não estavam tão boas para nós. Hoje melhorou, mas vai melhorar muito mais. O dízimo e a oferta que o irmão e a irmã apresentam, entre outras coisas, é para melhorar também a transmissão, melhorar o ambiente para você aí em casa ouvir da melhor maneira e assistir da melhor maneira. Tá bom? Mas eu conversava e essa pessoa me dizia assim, olha, tal dia estava ruim e tal, aí começou a cair, ia, voltava, era uma luta, era o inimigo que estava balançando o fio no poste, não sei, só pode ser. Eu não ia nem, mas não tinha jeito, né? A pessoa falou, não, mas nós ficamos firmes aqui, estava ruim. Mas ela falou, não, nós não vamos sair, nós vamos ficar até o final e nós ficamos. Eu achei tão bonito isso daí, ouvi isso daí, achei tão jóia. Falei, meu Deus, que coisa tremenda. Olha, Josué e Calebe perseveraram em seguir ao Senhor. Olha, preste atenção. Vamos para o último texto, e assim nós vamos fazer a oração. Livro de Josué, capítulo 5, verso 6. Livro de Josué, capítulo 5, verso 6. Então, deixa eu ver aqui, capítulo 5, verso 6. Olha o que diz. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito não obedeceram à voz do Senhor. Olha, os homens de guerra que saíram do Egito, era homem de guerra. Não era qualquer um, era gente pronta para a guerra, mas que não obedeceu ao Senhor. O que aconteceu com eles? Eles caíram, ficaram para trás, não obedeceram, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Ficaram para trás, 40 anos andaram pelo deserto e ficou no deserto. Homens de guerra. E eu quero, para fazer a minha oração, pastor Carlos, deixa o projetado Números 13, verso 2. Pode deixar projetado, por favor, porque eu vou orar com o pessoal e nós vamos fazer uso desse texto. 40 anos, rodando, e aos poucos foi ficando para trás. Foi ficando. Quem foi ficando? Os que não perseveraram. Quem foi ficando? Aqueles que resolveram não seguir o Senhor. Quem foi ficando? Aqueles que não deram crédito à palavra. Quem foi ficando? Aqueles que resolveram murmurar. Quem foi ficando? Aqueles que resolveram seguir os deuses dos outros povos. Quem é que foi ficando? Aqueles que começaram a cobiçar aquilo que não era deles, como por exemplo o povo que queria o lugar do Moisés. Quem é que foi ficando no caminho? Foi um grupo de pessoas muito grande que não tomou posse da terra, junto com o Josué e junto com o Calebe. Mas no Josué, no Calebe, havia um espírito diferente, que era o espírito que os influenciava para seguir ao Senhor, para permanecer em Cristo, para perseverar em seguir ao Senhor. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida, que o Espírito de Deus vai te ajudar a perseverar em seguir ao Senhor, porque sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios,
a promessa de Deus. E as promessas de Deus, a Bíblia diz, tantas quantas são, em todas elas há o sim. Olha lá, ó, reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Tem promessa sobre a sua vida. Eu quero orar com você. Pastor, eu vim fraco para esse culto da noite de hoje. Eu vim, pastor, que de verdade eu vim assim, ó, desanimado. Eu vim como o senhor estava há alguns anos atrás, pensando em parar com tudo, em desistir de tudo. Mas o senhor falou uma palavra que já me ajudou a ficar em pé. Levanta e resplandece. Levanta e resplandece, pois já vem a tua luz. A glória do Senhor está nascendo nesse lugar. Essa é a palavra para você aí. Essa é a palavra para o seu casamento. Essa é a palavra para o seu filho. Essa é a palavra para a sua oração da madrugada. Deus está falando para você. Há uma promessa. E a promessa que eu fiz, ela vai se cumprir. Não pare. Não desista. Não deixa de perseverar. Persevere em fazer a coisa certa. Deixa o Espírito de Deus te conduzir. Eu quero orar com você nesse momento. E você que aceita a oração, recebe essa palavra de hoje como sendo a palavra de Deus vinda para o seu coração, para o dia de hoje, é só você começar a conversar com Deus aí. Pastor, eu caí, não tem problema. Deus te ajuda a levantar na noite de hoje. Pastor, eu estou sem rumo, sem direção. Não tem problema. Assim como Deus, através da nuvem, deu o rumo, deu a direção para o povo lá no deserto, Deus vai te dar a direção nos dias de hoje, através do Espírito e da palavra dEle. Pastor, são tantas as situações à minha volta que eu já nem sei o que fazer. Fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. Pastor, é um grupo, parece que é um grupo que tenta me influenciar para deixar de perseverar em seguir. Anda com gente que quer vencer. O Josué andou com o Caleb andou com o Josué. Os dois venceram, os demais ficaram no caminho. Senhor, em nome de Jesus, tem promessa, eu sei, tem promessa para a minha vida, tem promessa para a vida dos irmãos que estão aqui, tem promessa para a vida dos irmãos que estão em casa, tem promessa para a vida dessa pessoa que vai acompanhar essa reflexão depois, na reprise. Tem promessa, Deus, eu sei que tem promessa, só que entre a promessa e o cumprimento há um tempo, e é exatamente aí, nesse tempo entre a promessa e o cumprimento, que vem aquele desânimo, vem aquela tristeza, vem as influências malignas para interferir, para atrapalhar no cumprimento, na nossa perseverança e assim por diante. E eu quero, em nome de Jesus, orar e declarar sobre todas essas pessoas que estão conosco nesse momento, em nome de Jesus. Ninguém vai ficar no caminho. Ninguém vai ficar no caminho. Todos vão tomar posse da bênção, da promessa, porque o Espírito do Senhor é quem vai nos conduzir à vitória e nós estaremos ouvindo e sensíveis à voz do teu Espírito, em nome de Jesus. Você que recebe a oração, a palavra, diga amém.